capítulo 3. A partir do versículo 15. Tiago 3, a partir do versículo 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da experiência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Senhor, vem incendiar nosso coração com a Tua palavra, de tal forma que nossos corações sejam confrontados, que todo mal, todo pecado que opera em nós seja de fato queimado por Tua palavra, e assim nossas vidas sejam trazidas em santidade aos Teus olhos. Fala conosco nessa hora. Nós suplicamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Uma das advertências muito sérias da palavra de Deus, e ela é séria porque ela vem acompanhada de uma advertência ainda mais séria. É a palavra de Provérbios que diz que a soberba precede a ruína. E esse, com certeza, é o grande desafio do que fazemos com o conhecimento que adquirimos. Para que queremos aprender?
Para que nos esforçamos em conhecer as coisas? Muitos se esforçam pelo motivo pecaminoso mesmo, de no conhecimento ganharem alguma coisa. Se esforçam para terem algum título que lhes proporcione uma vida melhor. Eu lembro quando eu tive que reiniciar os estudos do meu programa de mestrado, porque eu havia começado aqui em Brasília, na Faculdade Batista, e quando eu mudei para São Paulo, o Mackenzie não aceitava a grade que eu havia feito porque era incompatível. Então eu tinha duas opções: parar tudo ou recomeçar o mestrado de novo. E eu recomecei com uma alegria muito grande. Não houve peso no meu coração recomeçar. Havia o entendimento de que eu não havia começado um mestrado para ter um título. E aí eu lembro que eu cheguei em Tietê, já tinha cumprido 6 meses do programa, e fui pastorear Tietê. E um dia eu estava fazendo o meu trabalho para apresentar, inclusive na época, o Dr. Heber Campos. E eu não tinha computador. E aí eu pedi a um membro da igreja para usar o computador dele, era um médico. Ele médico e a esposa médica também. E eu lembro que eu estava lá no quarto trabalhando, escrevendo o meu trabalho, e virava e mexia, chegava um suquinho aqui, chegava um biscoitinho acolá. Eu geralmente fico meio assim com esse tipo de tratamento, até que eu conheça as pessoas realmente e veja quais são as intenções do coração. Não gosto muito de paparicos imediatos, ou imediatos de terceiro grau, se você quiser achar assim. E enquanto eu fazia isso e ia chegando aquele negócio, eles foram se aproximando e foram me perguntando por que eu estava fazendo o mestrado, qual era a necessidade disso, se o importante não era só estudar a Bíblia e acabou. Eu olhei para eles e disse: eu não estou fazendo um programa de mestrado porque eu quero um título de mestre, isso para mim pouco importa. Acontece que se eu quiser conhecer mais daquilo que eu já aprendi, o único caminho que eu tenho é assentar-me num banco para estudar com mestres e doutores. Eles estarão aptos a aprofundar o que eu já aprendi. E algum tempo depois eu pude demonstrar isso na prática. Quando eu terminei meu mestrado, eu havia percebido que havia lacunas no programa. E aí eu decidi começar um segundo mestrado. E algumas pessoas: mas por que o senhor não faz um doutorado direto? Eu disse: simples, porque eu não estou atrás de título. Eu não sou caçador de títulos, eu não sou o Motley, Esquadrilha da Fumaça, lembra? Medalha, 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 medalha. Não, eu não estou atrás de título. Tudo que eu quero na minha vida é compreender bem aquilo que eu tenho aprendido. É aprofundar aquilo que Deus tem me dado. Agora, a pergunta inevitável é: para quê? Uns para terem títulos. Outros buscam o conhecimento para terem apenas a soberba do conhecimento. Para chegarem e discutirem com os outros a teologia. Poder ter o prazer de dizer para o outro: você está errado. Tiago tem essa preocupação, nós vimos no primeiro sermão, essa preocupação dele com o problema do conhecimento. E nós relacionamos no primeiro sermão
o que ele diz de não desejar ser mestre por causa da nossa fé. Pessoas que constroem um conhecimento que acabam tornando a fé vazia, destituída de sentido. E eu compartilhei com os irmãos alguns exemplos de pessoas que chegaram piedosas no seminário e perderam a fé, pelo menos a que tinham, não a que Cristo deu. Porque entender é diferente, quando Cristo nos dá a fé, ainda que a gente entre em crise com algumas coisas que a gente não saiba responder, a fé vai permanecer. Eu não esqueço de um rapaz no seminário, Chong, um coreano. Chong era muito piedoso, ele foi da turma de um professor meu, daqueles coreanos disciplinados mesmo, e eu tenho até inveja desses caras disciplinados, porque eu gostaria de ser assim. Chong era de levantar todo santo dia, 5 horas da manhã, para orar, e ficava orando de 5 às 6, depois ele ia ler a Bíblia, depois ele ia tomar o café, depois ele ia para a sala de aula. Homem piedoso. E ele estudou num seminário com professores liberais, que é o mesmo seminário que eu estudei. E um professor exigiu a leitura de um livro de um liberal que destruía a Bíblia. E aí um dia o meu professor, que foi colega dele de classe, passou e viu o Chong sentado na escada, lendo esse livro. E ele disse para o Chong: "Ô Chong, para de ler esse livro, rapaz. Tu vai perder a fé." Mas dizendo, esse meu professor falou brincando, porque esse meu professor era liberal também, ele já acreditava em tudo daquilo. E Chong olhou para ele e disse: "Senhor Jesus deu a fé. Somente o Senhor Jesus pode tirar." Em todo caso, há algumas pessoas que têm alguma fé e começam a se perder no conhecimento. Começam a perder o coração na loucura do conhecimento. E Tiago está preocupado, por isso ele diz: "Não queiram muitos de vós serem mestres." Como eu já disse, essa tradução "não vos torneis" não é uma tradução correta da frase que nós temos em grego. Porque em grego ele está falando do desejo de alguns que querem ser mestres e correm o risco de matarem a fé. Mas eles correm outro risco, de receberem maior juízo. Maior juízo. Nós precisamos entender que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Às vezes eu vejo pessoas nas igrejas, que eu vou pregar por aí, e é tanta ignorância. É tanta ignorância. É saltando pelos montes para cá. O meu amado é Alvio Rosário. Os caras não entendem o que estão cantando. E canta Jeová para cá, Jeová para lá. Outra aberração esse termo Jeová. E a gente ouve, baixa a cabeça e diz: "Senhor, ainda bem que o Senhor não leva em consideração a ignorância desse povo." Mas o Senhor também não deixa barato aquilo que conhecemos e não praticamos. O que sabemos ser verdade e não praticamos, grande juízo trará o Senhor sobre a vida. E se Deus trará juízo sobre o pouco que sabemos, imagine daqueles que desejaram ser mestres e conhecer mais e não praticaram. E não praticam. Qual é o grande problema disso? É que na comunidade de Tiago, pelo que nós percebemos no decorrer de todo esse discurso do capítulo 3, as pessoas usavam a palavra de conhecimento como arma
arma uns contra os outros. Era aquela coisa de usar o conhecimento de Deus, usar o conhecimento da palavra de Deus para passar na cara do outro a sua verdade em relação ao pecado do outro. E isso é algo extremamente pecaminoso. Eu lembro quando eu pastoreava Tietê, eu tinha um presbítero que era um homem até piedoso, de certa forma. Eu lembro que no dia que eu meditava com eles sobre essa questão, ele me disse: pastor, esse é o meu erro provavelmente na minha casa. Porque ele era um homem à la Silas Malafaia, que decorava com facilidade versículo. E aí quando a esposa dele, que não era uma mulher convertida, pelo menos dentro da nossa visão de conversão, ela não veio à igreja, batizou entre nós, mas aquela mulher tinha todas as marcas de Cristo nela. Quando ela entrava numa discussão com ele, então ele prontamente sacava a Bíblia, dá-lhe na cara. E ela ficava arredia com esse tipo de cristianismo. Porque a Bíblia ela era usada como arma para o outro. O conhecimento era para arrebentar o outro. E a Bíblia não nos foi dada para arrebentar o outro. A Bíblia foi dada para arrebentar com a gente mesmo. O conhecimento não é para que o outro se converta e se arrependa. Conhecimento é para que eu me converta, me arrependa e me volte para o Senhor. Na comunidade de Tiago isso tinha virado uma disputa de poder. Quem são os mais sábios? Quem são os teólogos? Porque só sendo teólogo mesmo, teólogo está longe de ser um teólogo, é um teólogo. E eles tinham perdido a noção de que esse conhecimento seria usado contra eles mesmos. Seria usado como juízo contra a sua vida. Você está entendendo qual é o grande problema que nós temos diante do conhecimento? De um lado, esse conhecimento pode ofender a minha fé, porque ela vai quebrar com um monte de coisas, esse conhecimento vai quebrar um monte de coisa que está errado numa fé mal fundamentada. E aí é que eu vejo às vezes a crise dos alunos que estudam na CEBI, chegam com uma fé mal fundamentada, aí são quebrados, moídos, entram em crise. O conhecimento faz isso, mas me preocupa quando esse conhecimento não gera o desejo de uma conversão pessoal. Gera o desejo de arrebentar o outro. E aí eu costumo dizer aos alunos: tomem cuidado como vocês vão comunicar isso às suas igrejas. Porque tem cara que sai, aprende aqui, quer chegar na igreja, arrebentar com tudo. Ele ainda nem foi moído direito pela palavra. Ele ainda nem foi moldado pela palavra e acho que já pode sair quebrando os outros. E aí, nesse sentido, o conhecimento da palavra de Deus, da verdade de Deus, não gerou o que tinha que gerar em mim. A minha conversão pessoal. De vez em quando chega algum aluno maluco aqui, que entrou em crise com a doutrina da eleição, descobriu que não existe livre-arbítrio, que não existe nada disso, que Deus tem de fato seus escolhidos, ouviu e aprendeu que Cristo não morreu por todos. E o que é pior,
ouviu e aprendeu que Deus não ama a todos. Deus ama os escolhidos. Aí o cara entrou em crise aqui, chegou lá no final de semana, já queria quebrar o pau com o outro. E aí vinha me contar, mas pastor, como a resistência disso? Eu dizia, rapaz, espera aí, tu primeiro já amadureceu isso? Você já entendeu as implicações disso para a tua vida? Porque quando você entende as implicações dessa doutrina da eleição, você não sai batendo no peito a glória de ser um eleito. Você sai envergonhado por ser um pecador tão desgraçado, tão miserável, e saber que Deus ama você ainda assim. Quando você entende direito essa doutrina, você não sai se vangloriando, você sai de cabeça baixa. Envergonhado de si mesmo e ao mesmo tempo feliz por saber que Cristo foi capaz de amar miseráveis como nós. Então eu pergunto, você já entendeu bem essa doutrina de tal forma que ela provocou o impacto que deveria ter provocado na sua vida? Ou é mais um conhecimento da sua soberba, com quem você vai querer discutir, debater com os outros? Eu sou muito grato a Deus por ter sido, durante muito tempo, um presbiteriano e pastor presbiteriano arminiano. Eu conto isso, o pessoal acha engraçado, mas é verdade. Nem sei como é que a igreja presbiteriana me ordenou. Eles sabiam das minhas convicções arminianas. Devia ser porque a doutrina da igreja presbiteriana já estava uma bagunça mesmo na época de me ordenar. E ainda que eu tenha me arrependido de todas as besteiras do arminianismo, eu sou grato a Deus pelo tempo que eu fui um pastor arminiano por uma questão simples. Eu sei como é difícil para muitos cristãos fiéis a Jesus entenderem isso. Então não fico perdendo tempo com essas discussões que nesse momento são tolas. Elas só são profundas quando primeiro a gente entende para a vida da gente. Quando a gente compreende como isso nos abate na nossa soberba, no nosso orgulho. Aí sim eu estou apto a ajudar outros a crescerem, a amadurecerem. Agora, quando a gente quer aprender para ser mestre, para falar para os outros, bater de frente, querer fazer disputas teológicas, isso não passa de verborragia, tolices humanas, do raciocínio humano. E Tiago diz, rapaz, você está esquecendo que vai haver um juízo muito maior para os que querem ser mestres, porque não vivem isso na sua vida. Fazem disso apenas pontos de disputas. Pontos de disputa. Nada mais do que isso. Olhe para tudo que você já aprendeu até hoje na vida. Olhe para tudo aquilo que você já aprendeu sobre Deus, pecado, homem, Jesus Cristo, redenção, remissão. E pergunte para a sua vida quanto você amadureceu. O que é que adiantou conhecer? Mudou o quê? Isso me lembra sempre o meu sermão de prova no seminário. Sermão de prova você tem que mostrar no seminário tudo que você está aprendendo.
E aí é um show de erudição que o seminarista tem que mostrar, pelo menos era assim. Na época do sermão de prova, na minha época de seminário, parava o dia para fazer o culto com o seminarista pregando. Às vezes 2 seminaristas pregando no mesmo dia. E aí os professores para lá, os alunos das outras turmas, tudo para ouvir o seminarista. E aí eu preparei meu sermão, e dá-lhe análise de grego para cá, análise de perícope para lá, e mexe. E tinha um grupo da minha turma que era muito sem vergonha. Eles sentaram nas primeiras fileiras do auditório do seminário. E enquanto eu pregava, eles ficavam lá com a cabeça balançando. E eu já conhecendo as figurinhas, eu sabia que aquilo ali não era sério. E daí eu pregando empolgado e eles lá. E aí de repente, os palhaços pegaram uma cartolina que estava escondida nas fileiras, que é tipo aqueles, lá em Campinas, na capela, como aqueles bancos de cinema antigo, lembra aqueles bancos de madeira antigo? Que era assim descendo, que era um teatro também, o auditório do seminário. Eles pegaram uma cartolina grande que estava lá e levantaram a cartolina para mim. E eu parei o sermão e comecei a rir, porque estava escrito na cartolina: e daí? Essa é a pergunta, e daí? O que você está fazendo com o conhecimento de Deus? Você está querendo aprender para quê? Já dizia Dr. Edward Young que Deus não nos deu a Bíblia para nos fazer teólogos, mas para nos tornar santos. Para que você quer conhecer? Para que você perde tempo ouvindo sermão, participando de estudo? E aí uma característica bem própria da nossa igreja, né? A maioria dos membros de nossa igreja ou são teólogos formados ou estão fazendo teologia. Para que você está fazendo isso? Para passar ano após ano e continuar a mesma mediocridade da vida? Não aprender nada sobre a vida. Tem um monte de informações que não sabe se processar no dia a dia. Para que você quer aprender? Eu acho bonito os irmãos comprando livros. E obviamente que espero que leiam. Mas para que tanto livro? Se aquilo não serve para lhe confrontar. É apenas mais informações no seu HD que não vão servir para nada. O grande problema é que, diz Tiago, nós vamos receber grande juízo por isso. Quanto mais você conhece, mais Deus vai lhe cobrar. Agora, você quer saber o que é paradoxal em tudo isso? É que a mesma Bíblia diz que nós temos que prosseguir conhecendo a Deus. Ou seja, você não tem a opção de dizer também: eu não quero conhecer então. Se conhece, o juízo é maior. Se não conhece, o juízo também é grande, porque recusou conhecer o Senhor. E aí, nesse momento do desespero, é que cantamos aquele hino: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. E depois você tem que dizer com todas as letras: porque eu sou homem.
conhecimento. Você tem que conhecer. E por outro lado, se você não viver o que conhece, o juízo do Senhor será maior. Agora, o que nos impede de praticarmos o que conhecemos? Segundo o versículo 2 e até o versículo 12, ele vai tratar disso, é a desgraça de uma língua mais rápida que o pensamento. Quem não controla a sua boca nunca vai praticar o conhecimento que tem. E aí Tiago vai tratar desse problema a partir do versículo 2. E nós vamos examinar isso depois que eu voltar das minhas férias. Então vocês já sabem o que vem pela frente quando eu voltar das férias. Examinar essa desgraça da nossa língua que atropela o processo de maturidade do conhecimento. Enquanto isso, nos lembremos dessas duas advertências iniciais de Tiago. O conhecimento pode ser um perigo enquanto nos mantenha numa fé vazia, morta. Mas o conhecimento pode ser um perigo também enquanto nos mantenha numa soberba que não nos conduz à prática do que conhecemos. E que Deus se compadeça de nós para que nenhuma dessas coisas seja conhecida em nós. À medida que prosseguimos em conhecer o Senhor. E naquilo que temos pecado contra o Senhor dessa forma, que o Senhor nos perdoe e nos traga de volta um conhecimento sadio, maduro para a vida e que honre ao seu nome. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, te agradecemos pela tua palavra e temos pedido ao Senhor que essa palavra não seja apenas uma palavra para os nossos corações, mas uma palavra para a nossa vida, para a nossa prática. Temos aprendido tantas coisas sobre Ti, sobre a Tua palavra, sobre a Tua vontade, mas insistimos muitas das vezes em fazer o que é errado. Perdoa-nos, Senhor, por isso. Perdoa-nos. Ensina-nos o caminho da vida, na nossa prática da Tua palavra. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém.